E bora partir para as notícias. A OpenAI lança novos modelos do ChatGPT com acesso restrito pelo governo dos Estados Unidos. Tá virando moda isso aí também, hein? A OpenAI oficializou a nova linha de modelos GPT 5.6 em 3 versões. O destaque principal é o modelo Sol, o mais avançado já criado pela companhia, acompanhado pelo Terra, focado em custo-benefício diário, e o Luna, de respostas mais rápidas. Agora, eles deram um nome bonitinho aí, usando astros e planetas, né? Estrelas. Curti. Acho que, de repente, fica mais fácil para fazer associação, né? A atualização conta com inovações técnicas, incluindo o inédito modo Ultra. Pô, mas aí tinha que usar outro nome, né? Em vez de... que usa subagentes para lidar com as demandas de alta complexidade. A novidade atingiu grandes marcas de desempenho na criação de código, nos testes biológicos de genômica e nas explorações de cibersegurança. É praticamente aí um Fable 5, um Mythos 5 que eles lançaram, né? Para blindar a plataforma, a estrutura adotou defesas em camadas e classificadores que leem ativamente o contexto para barrar tarefas perigosas ou de amplo uso ofensivo, assim como fez o Fable 5, mas horas depois já rolou aí um jailbreak. Mesmo com essa proteção embutida, o acesso aos novos modelos está severamente restrito ao público geral. Acatando um pedido expresso do governo dos Estados Unidos, a empresa limitou o lançamento, disponibilizando a tecnologia apenas para cerca de 20 organizações altamente controladas. A intervenção federal acontece por causa da forte apreensão com a escalada cibernética desses sistemas modernos, uma pressão regulatória que já havia gerado bloqueios similares aos recentes modelos da Anthropic. A criadora do ChatGPT acatou a demanda oficial, alertando, porém, que atrasar as ferramentas impacta os especialistas que dependem delas para organizar a defesa ativa de infraestruturas críticas. A liberação geral deve ocorrer nas próximas semanas. Em meio à pressão regulatória, o CEO Sam Altman propôs doar 5% das ações da empresa a um fundo soberano dos Estados Unidos. A ideia visa aproximar a relação com o governo e distribuir lucros da IA diretamente aos cidadãos, dependendo de aprovação do Congresso. Que forma estranha de tentar conseguir uma liberação através do governo, né? Você oferecer parte da sua empresa para o governo, isso, para mim, é estranho. Semana passada, quando a gente comentou do bloqueio do Fable 5 e de como é que estava rolando isso tudo, a gente até chegou a citar. E a gente fez um vídeo no Código Fonte falando sobre isso também. Será, então, que a gente vai ter meio que uma agência regulatória sobre esses modelos, passando por um crivo ali do governo ou do Estado americano? A gente tem que ver, por exemplo, como os outros países estão lidando também com esses modelos superpoderosos. Se está tudo liberado ou não, né? A gente viu que a China também tem modelos também que já estão chegando nesse patamar. E estranho essa coisa, assim, eu tendo a achar estranho, não sei se é a coisa comum lá, essa coisa de doar 5% para um fundo soberano. No fim, é para o governo. É dando o controle de 5% das ações da empresa para o governo. Isso pode ter um fundo bonitinho, mas isso, no fim, pode gerar... Aí não sei se o governo, por exemplo, teria essas ações e teria uma cadeira no conselho da empresa. Porque aí ajudaria o governo a determinar ações de uma empresa privada. Entendeu? E ao contrário também, né? Uma empresa privada poderia agir como uma espécie de lobista para o seu próprio interesse dentro do governo. Ter um benefício ali. Um benefício e aí isso poderia atrapalhar a concorrência? Eu acredito que sim. Com os contratos governamentais, com essas empresas, etc. Eu acredito que pode haver essa interferência. Não sei até que ponto, então, óbvio, mas ele me propôs. soa um pouco estranho. É claro. Mas pode ser que não passe. Propor, ele pode propor, não tem problema nenhum, né? O Congresso tem que verificar tudo isso que a gente levantou, que com certeza eles vão levantar ainda mais problemas ou restrições e vão averiguar se é válido ou não. De qualquer forma... Eu quero saber seu comentário. Eu também. Se você achou estranho também, ou se acha isso uma relação natural ali, não sei. Agora, sobre haver uma agência, algo que regulamente ali, pode não existir oficialmente, mas já existe, né? Porque se os modelos estão sendo brecados antes de ir para o mercado, né? É uma censura prévia ali antes de chegar, justamente pensando na segurança. Acho justo até essa preocupação deles. Mas já existe algum nível ali. Lembrando que nós estamos gravando dia 3 e no dia 1º o governo já liberou o Fable 5. Liberou o Mythos também, mas o Mythos está na mesma classe desse aqui do 5.6, só acessado por um número bem restrito ali
de organizações. E mesmo o Fable 5, até um momento, o meu demorou para aparecer, mas já está aparecendo agora, já está liberado. Mas muita gente já dizendo que os guarda-reios estão extremamente severos. Então, basta você usar, por exemplo, a palavra segurança, que ele já faz o fallback lá para o Opus 4.8. Pois é, se já havia pessoas que relatavam isso antes dele ser bloqueado, agora então que as salvaguardas estão ainda maiores, vai acontecer mais ainda. E ainda assim, eu particularmente duvido que vão conseguir colocar guarda-reios o suficiente para não haver nenhum jailbreak. E de até forma, a própria Anthropic já falou que isso seria impossível de se fazer, né? Não, e já tem estudos também, fora dessas empresas, mostrando que todas essas IAs são suscetíveis a jailbreaks, independente da quantidade de guarda-reios. Então, eu quero saber a sua opinião, e se isso, de alguma forma, influencia os países, e o nosso país também. Aí, eu te convido a ir lá no canal Código Fonte TV, para você ver o vídeo em que a gente falou sobre isso, que a IA agora está num outro patamar em relação à segurança cibernética, né? Porque se os governos estão controlando os modelos, cabe a nós, então, ter modelos nacionais que também façam esse tipo de trabalho. Porque vamos imaginar que esses modelos são tão poderosos que eles encontram brechas de segurança que nunca antes foram encontradas, e eles vão ser usados especificamente para o governo para corrigir essas falhas ou para se blindar. Mas aí os outros países que não têm esses modelos disponíveis suficientemente, a gente não vai ter essa arma para se blindar. Então, nós vamos estar, quem não tiver, né, estou falando em geral aí nos países, quem não tiver esses modelos poderosos disponíveis, vão estar suscetíveis a os sistemas serem quebrados e, porventura, aí, até sofrer ataques, né? Então, cabe a gente também a investir nesse quesito. Será que a gente tem poder para investir nesse quesito? Eu acho que são sempre muitos e muitos bilhões envolvidos. Infelizmente, nem de perto a grande maioria dos países vai ser capaz de fazer esse tipo de investimento. E aí, qual é a solução? Se a gente pensar num contexto geopolítico, a gente, então, de alguma forma, entrar nesse grupinho de empresas ou países que têm modelos suficientes para a gente se proteger. Ou seja, a gente volta àquelas alianças que já existiam antigamente. Um país mais fraco se alia a um país mais poderoso para ter ali o mínimo de segurança envolvida. Mal comparando, ou bem comparando, é como se fosse as alianças que os países fazem de armamento. Sim, de exércitos. E de troca. Se a IA começa a ser utilizada como um armamento e a gente não tem capacidade de produzir internamente, a gente tem que importar de aliados. Não é isso não é assim que funciona? Esse assunto é complicado, né? Por isso que eu quero a sua opinião. Esse aqui é o corte de uma notícia do Compilado, que é o podcast do Código Fonte TV. Onde toda semana tem episódio novo falando de programação, tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Então já se inscreva no canal do Compilado e acompanhe os episódios completos. E concorra a prêmios.